A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Estamos aqui no primeiro congresso digital promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, com repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Estou aqui com 3 grandes autoridades da área de recuperação judicial, com temas extremamente interessantes. O professor Luiz Ayub, advogado, admirado no Rio de Janeiro, a professora Maria Celeste, advogada, vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial do Conselho Federal, da OAB, professora da Universidade Federal de Minas, mestre e doutora, professor Penalva, mestre de todos nós, advogados, como diz o professor Ayub, grande advogado da área de recuperação judicial. Eu gostaria também, senhores, antes de passar a palavra, agradecer a equipe do doutor Luiz, do Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal, doutor Rony, presidente da ESA, e também o nosso Marcos Vinícius Furtado Coelho, meu conterrâneo de coração, que é o coordenador científico desse congresso. Os temas extremamente maravilhosos para um debate do momento, debates que eu tenho visto hoje, assisti o professor Dr. Narbor Bulhões, um mestre da área criminal, e aqui vamos ter mestres e doutores da área de recuperação judicial. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Luiz Roberto Ayub, com o tema A Sociedade de Recuperação de Sociedades Civis, ele que é mestre, 15 minutos para o senhor expor o seu tema, doutor. Muito obrigado pela sua presença e a palavra é com o senhor. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Eu quero agradecer pelo honroso convite e, ao mesmo tempo, agradecer também aos organizadores, à OAB, à ESA, em especial a essa nova configuração, essa nova administração da Qualicorp, que vem fazendo seu papel brilhante, deixando claro aqui essa nova feição de Qualicorp, essa nova administração que muito nos orgulha e muito atende a nação. Quero fazer um registro especial ao meu querido presidente, Felipe Santa Cruz, com quem eu tive a oportunidade de compartilhar salas de aula na década de 90. E cumprimentar a todos, na pessoa do meu querido amigo Eurico Teles. É um prazer poder dividir esse painel com a doutora Maria Celeste e com o mestre dos mestres, né, o professor Paulo Penalva Santos, que eu tenho a ousadia de chamá-lo de Paulinho, porque é uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer há muitos anos, conhecer seu pai, que foi uma referência e é uma referência até hoje, e ter a oportunidade de, com ele, aprender muito, né? E, considerando o nosso prazo, eu vou tentar, de imediato, entrar no tema, mas eu, ao longo desse longo período, né, de distanciamento social, principalmente aqueles que, como eu, devem, né, ter que ficar realmente afastados, né, nós participamos de muitas lives, webinars, enfim, dessas conversas virtuais que são muito ricas, né? E, por conta disso, eu hoje tentei e pensei melhor e decidi começar do início para o fim. E começo do início para o fim em razão do tema que eu pedi, por gentileza, para poder explorar um pouco, porque o direito não é nada mais do que bom senso. É o bom senso justificado. E, por falar em bom senso, eu não quero aqui me ater unicamente à questão lamentável e triste, e que torcemos e pedimos a Deus que isso passe o mais breve possível, dessa pandemia planetária. Antes disso, e que vem piorado por conta disso, o mundo está derretendo. Isso é fato, né? Isso aí não é criação, invencionismo, isso aí é fato.
E as empresas, assim como os indivíduos estão perdendo a vida, as empresas estão sofrendo muito. Os dados, como disse o doutor Eurico no início, na sua apresentação, em razão da fala do ministro no dia de ontem, né, as empresas elas estão, por mais que tenham ajudas pontuais aqui ou ali, elas estão combalidas e a maioria delas não tem como se soerguer. São necessários instrumentos outros que ajudem, que auxiliem a reorganização dessas células, desses agentes econômicos, porque sem eles nenhuma sociedade sobrevive, nenhuma nação sobrevive. São esses agentes econômicos que são os responsáveis por gerar riquezas, empregos diretos e indiretos, recolhimentos dos tributos para os estados, para os municípios, para a União, enfim. É necessário que hoje, como diz o ministro Fux, não fiquemos esperando diplomas, a cada dia um diploma novo, né? Porque nós estamos vivendo uma situação absolutamente anormal, absolutamente atípica e requer de todos os atores que estão no entorno do Poder Judiciário medidas que auxiliem, além dessas outras a que me referi, não só os atos legislativos, não só os atos governamentais, não só as recomendações do CNJ, mas que todos nós, cada um de nós, faça a sua parte. E por que eu escolhi o agente econômico sujeito à recuperação judicial? Porque, não de hoje, desde a primeira edição do livro, que eu tenho em coautoria com meu querido e dileto Cássio Cavalli, sempre dissemos que tem uma razão. Instituições de ensino e saúde, e aqui vai o precedente da Casa de Saúde de Portugal, já à época, o Superior Tribunal de Justiça reconhecia nas associações, nelas, portanto, a figura do agente econômico, porque elas apresentavam todos os elementos que caracterizam a atividade econômica. A ausência da distribuição do resultado não descaracteriza a atividade econômica. O lucro é devido, o lucro é bem-vindo, só que no caso de associações não há possibilidade de distribuição, mas sim de reversão aos próprios quadros. Por que eu disse que começaria do final? Porque se formos analisar muito bem a questão, friamente eu disse que o direito é bom senso. Se nós não tivermos um pouco da mente mais aberta, um bom senso estando a se sobrepor à questão relativa à forma, a um rigorismo dos legalistas, a quem eu não critico, não sou legalista, mas não critico quem seja, até porque o direito não é uma ciência exata. Mas se nós formos examinar a questão de empresa ou empresário ou sociedade empresária, não é a lei, não é o sistema recuperacional quem o define. Ele define no artigo 1º quem está sujeito, sociedades empresárias e empresários, e principalmente no artigo 2º quem não está e por quê. Por quê? Porque tem regramento próprio. E se nós formos analisar o artigo 2º, as associações que exercem atividade econômica, não me refiro, portanto, a uma associação de pais e alunos, a uma igreja. Não. Quando eu me refiro a uma associação que exerce uma atividade econômica, eu vou me encaixar no diploma correto que define a questão do empresário ou da sociedade empresária, que é o artigo 966 do Código Civil, que tem todo o seu contorno, que admite as associações que se submetam a esse processo que, como diz o meu colega, e eu cito sempre porque a paternidade tem que ser dada a quem realmente a deu, né? A teve, que é o colega de escritório, amigo, colega de FGV, que é o professor Pablo Cerdeira, que seria melhor definido como uma proteção legal. A recuperação judicial, há um preconceito muito grande, nada obstante já os 15 anos decorridos, que muita gente ainda não consegue compreender muito bem o que é a recuperação judicial, o que é lamentável, normalmente, nos dias de hoje, em que as empresas, sabe-se lá por quê, ainda não buscaram a proteção legal da recuperação judicial
no momento em que elas estão sofrendo, elas estão passando por momentos muito difíceis, repito, a despeito de todo o auxílio que se queira dar a esses agentes econômicos. Pois bem, se formos ao artigo 966, combinado com o artigo 2º da Lei 966 do Código Civil, combinado com o artigo 2º da Lei 11.101, nós chegaríamos às seguintes conclusões. No que diz respeito à Lei 11.101, as associações de ensino, as associações civis que praticam atividades econômicas, tal como a Casa de Saúde de Portugal, que chegou no STJ, e diferente do que muita gente pensa, ele não foi resolvida a questão tão somente pelo fato consumado. Os ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho discorreram ainda sobre a teoria da empresa, encaixando todos os elementos e chegando à conclusão de que seria, sim, objeto de recuperação judicial. É um precedente que muitos ainda não conhecem e preferem, já cansei de ouvir isso em vários encontros virtuais, que o STJ não enfrentou, parando na questão relativa ao fato consumado, que não é verdade. Ao lado desse artigo 2º, onde não há a vedação às associações que praticam atividades econômicas, vamos à leitura do artigo 966 e vejamos se enquadra no conceito de empresário e sociedade empresária para se submeter à recuperação judicial. E por que eu digo isso? Porque eu penso em A ou em B? Não, acho que todos nós temos que pensar na nação brasileira. Outro dia, não acaso, eu vi aqui no Jornal das 10 sobre o Covid, 10 hospitais em São Paulo. Isso me chamou muita atenção porque é a realidade e o direito não pode se distanciar dos fatos da vida. Diz o professor Paulo Penalva, a lição que eu nunca esqueci, que quando a lei estiver em desconformidade com os fatos da vida, pior para a lei, porque o dinamismo social ele não vem acompanhado pelo dinamismo do direito. Isso é um descompasso que faz com que todos nós sejamos mais proativos, interpretando, mas com balizamento constitucional, o que não é nem o caso aqui de interpretar, mas é de ler a lei com vontade de entender o que é um agente econômico que pratica atividade empresarial, que se encaixa perfeitamente no conceito de empresário ou sociedade empresária, no diploma correto, que é o Código Civil, e aí voltando. Eu via no Jornal das 10, o Globo News, eu não me lembro, que de 4 hospitais em São Paulo que tratavam do Covid, 3 eram associações. E no caso de instituições de ensino, se formos às origens, era necessário haver a sua constituição com a roupagem de associação civil. E, portanto, imaginemos nós, como consequencialistas que somos, o desaparecimento desses agentes econômicos que produzem todas as espécies de riquezas, geram empregos, geram tudo o que se espera de uma empresa literalmente dita. O professor Manuel Justino, enfrentando essa questão, porque alguns ainda insistem em dizer não há validade porque não há o registro na junta comercial, mas há o registro no registro civil das pessoas jurídicas. Agora, digo, por que desse registro de tanta preocupação com isso, né? Diz o professor Manuel Justino, com muita sabedoria, um querido amigo, um grande professor, desembargador como eu, aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o registro ali é objetivo, evidentemente, afastar os oportunistas. E ele falava isso na época em que se discutia a questão do produtor rural. Hoje em dia, se pegarmos, evidentemente, algumas... Eu vou citar, por exemplo, que está distante de mim aqui agora, eu pegaria o caso do maior clube de futebol do Brasil, que é o Botafogo. Alguém duvida da existência do Botafogo desde 1910? Alguém duvida da existência de tantas instituições, de tantos agentes econômicos que não têm a roupagem sobre o aspecto formal, mas têm a roupagem no aspecto substancial, que é muito mais importante. E aí eu concluo, nessa breve colocação, que essa visão consequencialista me parece muito importante, porque se nós nos apegarmos a esse legalismo estrito, nós simplesmente acabaremos com sem números de agentes econômicos e que haverá uma repercussão absurda na economia no que diz respeito a essa recuperação
que já vinha muito tímida e hoje virá muito mais. Então, a responsabilidade é de cada um de nós, não é olhar para A ou para B, é olhar para a nação brasileira. E agora, encerrando, de fato, eu faço aqui uma menção que é muito dita por Justino, por Sérgio Campinho, e não é diferente de Paulo Penalva, o mestre dos mestres. O artigo 44 do Código Civil, e aqui eu me dirijo mais a quem é o legalista, né? Ele fala que são pessoas jurídicas de direito público, né? As associações, perfeito, mas fala lá, aí a dicção, cada um escolhe a sua, as EIRELIs. Ele não faz a distinção entre empresário e intelectual, e não há dúvida de que as EIRELIs entram em recuperação judicial a todo instante. Então, eu creio que chegou mais do que o momento de, ao invés de esperarmos que haja, como diz, repito aqui o ministro Fux, a cada instante a edição de um diploma para isso, um diploma daquilo, um diploma para isso. Basta dizer o seguinte, um diploma que é temporário e urgente, estamos há 4 meses, quase 5 meses da pandemia, até hoje não saiu do Senado. Foi votado rapidamente na Câmara, e eu não critico, isso faz parte do processo legislativo, mas um projeto desse, que é o projeto 1397, se é bom ou se é ruim, eu não entro nessa discussão. Mas o que é emergencial, já há quase 5 meses, até hoje não entrou em vigor. Cada um de nós tem que ser aquilo que também o ministro Fux fala, responsivo, pensar, antes de tudo, na nação brasileira. E aqui eu invoco o consequencialismo como um grande ator na busca da salvação desses agentes econômicos que têm nessa proteção legal, nesse sistema da proteção legal, a possibilidade do seu soerguimento. Como? Através da utilização das ferramentas que esse sistema nos oferece. Não só a blindagem, evitando agressões ao patrimônio, não só a sangria, para que se possa ter fôlego de renegociar, porque é um ambiente de ampla negociação, não só alienação de ativos ou unidades produtivas, tal como a lei sugere, sem nenhuma sucessão. Fiz isso na Varig pela primeira vez e, obviamente, foi alvo de muita discussão. A questão foi pacificada, mas no âmbito ainda dos tribunais, porque o que se sabe dos tribunais superiores, porque é do meu conhecimento, e dito numa live outro dia por uma diretora jurídica de uma determinada empresa, que ainda há aplicação, ainda há alguns ex-colegas, né, e amigos do judiciário que ainda entendem aplicar a sucessão, esquecendo do viés econômico que essa lei tem, que é uma lei de estímulos e atrativos que objetiva atrair o investidor ou o próprio credor para que confie, entre em recuperação, enquanto busque essa proteção legal, enquanto for viável, porque se esgarçar, aguardar o último momento por algum motivo, como eu disse ontem, doutor Eurico, há hipótese em que, por algum motivo, as pessoas se agarram naquele agente econômico, seja por uma questão de afeto, veio do bisavô, do avô, do pai, ou dele, e há outros que, como disse também ontem, não são muito republicanos. Mas aqueles que agem em conformidade com a lei, parem para pensar. O momento de entrar ou de buscar a proteção legal, na minha visão, de qualquer agente que pratique atividade empresarial, é o momento em que o coração desse agente disser: eu preciso de ajuda, eu estou precisando de ajuda, mestre, não deixar chegar ao final. Por não? Meu mestre Ayub, nós já ultrapassamos o tempo. Opa, eu estava aqui embebecido com suas palavras e não cobrei o tempo. Me desculpe. Não tem problema nenhum. 17 minutos. Viu? Mas eu ia encerrar só dizendo o seguinte. Não, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Tanto o Eurico como o Paulo, eu prefiro chamar assim pelo carinho que eu tenho pelos dois, além de serem o que são, estão em trajes belíssimos, e eu aqui com uma camisa social, uma gravata. Estou quase te desligando aqui o vídeo, botando meu paletó para não ficar distante da elegância dos dois. Muito obrigado. Podemos agora, agradecendo a palestra e aula do nosso mestre Ayub, que sempre com temas difíceis, mas que ele coloca com uma simplicidade muito grande. Isso é o que faz dele esse advogado brilhante agora, como ele já disse, que não gosta de ser chamado de desembargador Ayub, mas sim Ayub, o advogado,
e tenho visto lá no fórum como é que as pessoas o chamam. Muito prazer. Tem Um prazer muita honra da magistratura, tá, Eurico? Tem muita honra da muita magistratura, honra. Eu mas eu não acompanhei sua concordo. carreira. Muito Acompanhei sua obrigado. carreira lá. Eu Muito gostaria obrigado. agora, gente, de passar a palavra à doutora Maria Celeste, com um tema extremamente interessante, que vai chamar muita atenção de muitos advogados, não só de recuperação judicial. Por favor, doutora Maria Celeste, com o seu tema por obséquio. Pois é. Muito boa tarde. Primeiramente, ao doutor Eurico Teles, nosso presidente da Comissão Especial de Recuperação Judicial e Falência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria também de cumprimentar afetivamente, de maneira muito especial, o doutor Paulo Luiz Roberto Ayub, porque eu acompanho o trabalho dele desde quando comecei no meu mestrado, doutora Ayub. Eu sempre atenta ao processo, aos seus trabalhos lá na condução do processo da VAR, que foi realmente um caso absolutamente modelar, referência no país. Obrigado. E doutor Paulo Penalva, todos já disseram, mestre dos mestres. É o nosso Paulinho, seu livro, eu tenho a honra de ter o seu livro autografado com o ministro Luiz Felipe Salomão. É o livro que eu recomendo para os nossos alunos, para os nossos colegas de escritório, e efetivamente é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de referência para nós, seja, portanto, na advocacia, seja no magistério, nos pareceres. É realmente uma honra, doutor Eurico. E eu fico muito feliz, doutor Eurico, ter se lembrado, obviamente, de um colega de comissão, doutor Paulo também o é, né, para a nossa alegria, mas, além de tudo, também porque estamos aqui com uma bancada também representando as mulheres, nós estamos com um terço, 30%. Não é? Parabéns. Doutor Luiz Felipe doutor Felipe Santa Cruz está prestigiando muito nós, advogados, nós estamos, portanto, tendo uma representatividade grande nos eventos, não só da OAB Nacional, como também nas seccionais, e, portanto, fico feliz, doutor Eurico, ter se lembrado, portanto, da sua colega, da comissão, e que estou aqui representando grande número de advogadas que atuam nessa área, né? Nós temos, obviamente, não só no Rio e São Paulo, aqui em Minas nós temos uma comissão também na nossa seccional, eu sou conselheira seccional aqui em Minas Gerais, mas nós temos também essa comissão com grandes e talentosos advogados que atuam nessa seara. Eu parabenizo o doutor Ayub pela sua magistral manifestação, porque também, quero crer, esse é o caminho que a nossa lei de recuperação precisa, obviamente, né, alargar seus horizontes, porque quando se fala em crise econômica, realmente não é possível sermos formalistas. Eu nem estou com isso criticando a forma, porque ela é a proteção, portanto, das partes, né? Não há, portanto, nenhum procedimento que não haja uma forma prescrita, mas em lei, mas é evidente que esse excesso e esse apego à forma, num ambiente de crise econômica, como é o nosso trabalho na área recuperacional, é evidente que nós precisamos ter horizontes mais alargados para poder, portanto, aplicar e interpretar a nossa lei 11.101. Eu vou falar de um tema que aqui em Minas está, portanto, sendo objeto de grande discussão, de grande debate, que é a possibilidade de prorrogação do prazo de 1 ano, previsto no artigo 54 da Lei 11.101, para pagamento dos créditos trabalhistas. Por que esse tema é importante? Porque a nossa Lei 11.101, diferentemente da antiga concordata, do Decreto-Lei 7.661, ela admite, portanto, os créditos trabalhistas, o que, é evidente, é uma novidade, porque ao tempo da concordata, apenas os créditos quirografários estavam submetidos àquele regime. Então, a Lei 11.101, ela enfrentou essa questão. Lamentavelmente, os créditos fiscais, eles ficaram, portanto, fora do juízo recuperacional, nos termos do artigo 68, né? A autoridade administrativa ainda é aquela que concede o parcelamento dos créditos fiscais, mas é evidente que no ambiente de crise econômica, o passivo fiscal e o passivo trabalhista são os mais importantes. E é evidente que no ambiente de pandemia, onde a crise ainda mais se agrava, se acelera, evidente, né? Nós estamos assistindo grandes empresas e médias, pequenas, fechando seus estabelecimentos em função, portanto, dessa crise. Então, enfrentar a questão do passivo trabalhista
é uma questão crucial para o soerguimento da empresa em crise. Eu sou a favor desse prazo de 1 ano. É evidente que a lei deveria, e assim, a meu ver, pensou, tutelar os trabalhadores. Eu acho que se não tivéssemos um prazo, é evidente que a discussão do Congresso, como só ia acontecer no regime democrático, a matéria seria, portanto, teria mais dificuldade de ser aprovada, portanto, pelos parlamentares. Então, eu gosto muitíssimo do seu livro, doutor Ayoub, em parceria com o doutor Cássio Cavalli. Gosto muitíssimo, principalmente, quando esse tema foi enfrentado pela sua obra, Controle Jurisprudencial da Recuperação Judicial, né? Se não me fala a memória, a página 236, mas quando tanto o senhor como o Cássio Cavalli observam com muita propriedade que esse prazo, sem dúvida, é uma tentativa com o propósito de tutelar os trabalhadores. Para as pequenas e médias empresas, eu quero crer que elas pudessem até continuar a atividade econômica, mas, sem dúvida nenhuma, sem a preocupação do cumprimento desse prazo. Mas nós estamos falando, portanto, de empresas que têm muitos empregados, de empresas que empregam muito, e que esse prazo de 1 ano, sem dúvida nenhuma, ele é exíguo, ele se torna, portanto, absolutamente até crucial para o devedor, a devedora empresária, a recuperanda, de saber, obviamente, como que ela vai poder conciliar a atividade econômica dela, a continuidade, portanto, das suas atividades e esse prazo de 1 ano. Então, a pergunta é que fica, a lei não prevê essa prorrogação, a lei não, portanto, não previu essa hipótese. E aqui em Minas, e como, obviamente, em outras situações, e eu lembro o caso da VAR, que acabei de mencionar, que é um caso paradigmático, doutor Ayoub, enquanto juiz recuperacional, presidindo a instrução dos autos naquela oportunidade, ele autorizou uma prorrogação, uma dilação desse prazo para pagamento dos créditos trabalhistas. É evidente que, num primeiro momento, os defensores, portanto, dos direitos trabalhistas, vão até alegar que se está preterindo, portanto, esse crédito, que é de natureza alimentar, que é super preferencial e que, evidentemente, não poderia sofrer qualquer dilação a fim, portanto, de atentar, né, para o interesse dos trabalhadores. Eu quero crer que essa é, portanto, uma questão que me parece rasa, porque se ele emprega muito, se ele tem um passivo trabalhista, portanto, realmente expressivo, eu tenho aqui eu sou administradora AJ de uma grande construtora, a maior de Minas, que está em recuperação judicial, como, aliás, as grandes construtoras no país, e o passivo, obviamente, é muito grande, muito grande. Então, ela não conseguiu cumprir o prazo de 1 ano para a quitação desses créditos. E, portanto, dei parecer à nossa juíza titular da primeira vara empresarial da capital, no sentido que se admitisse essa prorrogação. Agora, ainda que se admita, porque o parecer do Ministério Público foi contrário, há argumento de que não tem previsão legal, que seria, portanto, contra a legem, no sentido de que a lei não previu e que isso feriria o interesse dos trabalhadores. Eu lembro que, se, obviamente, a empresa não cumpre esse prazo de 1 ano, o que vai acontecer ao descumprimento do plano? A convolução em falência. Então, não me parece crível nem aceitável que, se até então ela veio pagando, cumprindo o plano até 1 ano dos seus créditos trabalhistas e, eventualmente, pede uma prorrogação para que cumpra, ela quer cumprir, ela quer pagar. É evidente, e aí, mais uma vez, eu lembro do doutor Ayoub, ele diz o seguinte, ora, se o não cumprimento do prazo levará a uma convolução da falência, como é que fica o princípio da preservação da empresa? Então, a princípio, o artigo 54 violaria o princípio da preservação da empresa, porque estaria inviabilizando o soerguimento, o cumprimento, portanto, das suas atividades econômicas e o restabelecimento, portanto,
da própria empresa dentro do cenário, seja ele nacional ou estadual. Agora, outra questão importante, que além, portanto, da prorrogação, a questão é que, quando a Lei 11.101 estabeleceu no artigo 54 a possibilidade, portanto, que esses créditos derivados da legislação do trabalho e acidentes do trabalho, portanto, fossem pagos até 1 ano, eu quero crer, e o professor aí, vou falar do professor Paulo Penalva Santos, né, que é outra obra que eu sou encantada, é uma obra de cabeceira, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, mas eu tenho certeza que naquele momento, o legislador, obviamente, não previa o que hoje nós temos, né, professor Paulo Penalva, o professor retrata na sua obra, e de que os créditos oriundos de honorários advocatícios, eles não eram considerados créditos de natureza alimentar. E, portanto, não sendo crédito de natureza alimentar, portanto, de natureza trabalhista, eles eram considerados créditos com privilégio geral. E o que aconteceu neste caso, que eu agora enfrento, é que além de um passivo trabalhista derivado da legislação do trabalho e de acidente do trabalho, nós tivemos 12 milhões só em honorários advocatícios, que vieram se somar aos 31 milhões do crédito de natureza efetivamente trabalhista. Então, o passivo, quando se reconheceu no Tribunal de Minas que, por óbvio, houve um RESP, não é? Que nós conhecemos, o professor Penalva, inclusive, cita como referência, não é? Eu vou citar o número dele, é o RESP 1152-218, Rio Grande do Sul, ministro Luiz Felipe Salomão, né, professor Penalva. É um RESP representativo de controvérsia em que se reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios e, portanto, o tratamento isonômico com os créditos trabalhistas. Não bastasse isso, professor Penalva, que hoje é absolutamente já admitido, os seus créditos por honorários advocatícios foram incorporados na classe, então a classe inchou, ela está, portanto, hoje muito mais volumosa do que antes. Nós temos um último RESP, que é o 1851-770 de Santa Catarina, relatoria da ministra Nancy Andrighi, que também reconheceu a natureza alimentar e também, por extensão, aos créditos trabalhistas, de prestação de serviços contábeis e afins, ainda que também por pessoa jurídica. E, portanto, essas verbas teriam natureza alimentar e também deveriam ser tratados como trabalhistas. Olha o meu tempo aí. Portanto, nós estamos vendo que a cada dia, em função dessa preferência que os créditos trabalhistas têm, a Lei 11.101, ela fala em créditos derivados da legislação do trabalho e acidentes do trabalho, mas a jurisprudência vem reconhecendo outros créditos, portanto, como de natureza alimentar, e com isso, a cada dia, os créditos essencialmente trabalhistas estão sofrendo a competição desses outros. Eu nem estou questionando que os honorários advocatícios não devam estar na classe trabalhista. Nem estou questionando que os créditos de natureza contábil ou de assessorias afins também não estejam na classe trabalhista. O que eu estou chamando a atenção é que aquilo que o legislador concebeu lá em 2005 era, portanto, uma classe restrita, superpreferencial, aos créditos da legislação do trabalho e acidentes do trabalho. Como, aliás, evidentemente, está lá também no artigo 83.1 da Lei 11.101, para os fins da falência, mas com esse tratamento, que, obviamente, tanto na falência, mas na recuperação, de, portanto, dar tratamento isonômico a esses outros créditos, é evidente que a cada dia essa classe ela está cada dia mais volumosa e dificultando, portanto, o pagamento pela recuperanda. E eu vou dizer mais uma questão importante que está sendo discutida aqui entre nós. Se, porventura, ela vinha cumprindo regularmente, precisa dessa prorrogação, será o juiz recuperacional que pode autorizar ou deveríamos convocar uma assembleia de credores? Mais uma vez, eu ouso dizer que o juiz, portanto,
não sendo alteradas as condições estabelecidas no plano, digo condições negociais, como o índice de correção, o valor das parcelas, né, e outras condições, portanto, que foram pactuadas no plano, se está apenas pedindo uma prorrogação por mais um ano, eu entendo que não havendo, portanto, questão negocial, é evidente, para o debate, entendo que o juiz monocrático poderia, portanto, deferir o prazo. Ora, se a recuperanda, além do prazo, ela, portanto, precisa de alterar, portanto, aquilo que foi previsto no plano, aí é evidente que escapa à condição do juiz recuperacional, à sua competência para autorizar tal modificação do plano. E eu lembro, e não sei se você está olhando meu tempo, eu lembro uma questão também importante que eu preciso salientar, até mesmo para o debate, para aqueles que estão nos assistindo, né, que é preponderante, portanto, na questão dos créditos trabalhistas, porque recentemente também o STJ, em sede de recurso especial, entendeu que honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo depois de deferida a recuperação, também têm natureza alimentar e integram a classe trabalhista. Então, portanto, essa é uma tendência, não sei se o professor Paulo Penalva, se o doutor Ayub percebem, mas há uma tendência a cada dia se alargar, se interpretar excessivamente, portanto, essa natureza alimentar e incorporar-se cada vez mais créditos na classe trabalhista. Por conseguinte, essa classe... Doutora Maria Celeste, posição ruim, essa posição de moderador. Mas eu entendo que seja na pandemia, seja na pandemia ou numa situação de crise, não podemos esperar, como disse o doutor Ayub, modificação de lei. Nós precisamos de bom senso, né, doutor Ayub? Como acabou de mencionar, direito e bom senso. Não é possível que, por força dessa questão de não ter previsão na lei, que nós possamos ter uma recuperação até então bem cumprida, com volátil em falência, por força de não termos uma previsão legal. Muito obrigada a todos pela atenção e obrigada, doutor Ayub. Volto a palavra para o meu presidente. Muito obrigado, doutora Maria Celeste. Um debate interessante, puxou um assunto bastante agitado para os advogados que têm questões aí de crédito alimentar, como a senhora bem falou, e repercussão nisso é uma repercussão social muito grande, em outra área, né, mais extremamente interessante, e deixa essa indagação para nós, advogados e juristas da área, como o doutor Paulo Penalva, a senhora e o doutor Ayub, sugerirem aí essas modificações que forem as melhores para o aperfeiçoamento da nossa lei e para a melhor recuperação da maior entidade que existe na sociedade, que são as empresas e a conservação do poder econômico dessas empresas e do emprego, né? Eu passo agora a palavra ao mestre dos mestres, o nosso Paulo Penalva, como diz o doutor Ayub, o nosso Paulinho, carinhosamente chamado. Com a palavra, doutor Paulo Penalva. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Conselho Federal da Ordem, agradecimento esse que eu faço na pessoa do presidente da nossa comissão, que é o doutor Eurico Teles, e também parabenizar o professor Ayub, tocou num dos pontos extremamente relevantes, que é o conceito de agente econômico, quer dizer, dando a interpretação correta que a lei pretendeu dar a esse assunto, é, sem dúvida, uma novidade extraordinária, e me parece que a tendência deve ser essa. E também a doutora Maria Celeste, que ela abordou um dos pontos mais relevantes que existe, polêmicos, que é exatamente o artigo 54 da lei, que trata do pagamento do crédito trabalhista, cuja única restrição é o prazo de 1 ano. Então, já ela lembrou bem, esse prazo pode ser prorrogado? Isso é uma questão extremamente relevante. Ela também, de forma indireta, ela tratou de 2 outros pontos também que estão ainda para serem definidos nos tribunais superiores, que é o problema, pode ou não dar um desconto no prazo, porque se o 54 fala só do prazo 1 ano, será que poderia haver um desconto? Isso é extremamente polêmico. E também, quando ela abordou a questão referente aos honorários de advogado,
na realidade, o fato do STJ ter equiparado o crédito de honorários ao trabalhista, na realidade, são duas naturezas jurídicas completamente distintas. E o que a gente tem visto, a meu ver, com uma certa frequência e correto, você não fere o princípio da isonomia, o fato de você dar um tratamento especial para os credores da classe 1 que não têm a natureza trabalhista, não é os honorários, em relação a que tem a natureza trabalhista. Então, em uma felicidade extraordinária, ela abordou um dos temas mais importantes que existe, são todas essas relações decorrentes da interpretação do artigo 54. Eu fiquei de discutir um aqui que nós teríamos pelo menos um dia inteiro para discutir, que é uma dificuldade extraordinária que o STJ ainda não se manifestou a respeito, que é a interface da interpretação da Lei de Sociedade por Ações com a Lei de Recuperação Judicial. O STJ ainda não se pronunciou sobre isso, porque o que chegou até lá foi matéria de conflito de competência. Com muita frequência, juiz arbitral e o juiz da recuperação judicial, o STJ, no primeiro momento, ele define apenas quem é o competente, mas isso, se eventualmente chegar lá, teria que ser através de um recurso especial. Então, portanto, não temos ainda um consenso, principalmente no STJ, em relação à interface da aplicação da Lei de Sociedade por Ações e a Lei de Falência. O que merece destaque aqui é que a Lei de Recuperação Judicial ela tem uma característica muito importante, que ela é uma lei de direito multidisciplinar. É uma lei que não se restringe apenas ao direito comercial. Isso vem desde o começo do século passado. Salvo o Código Comercial de 1850, aí sim, era uma lei que não tratava de outras matérias, a não ser do direito comercial em si. Todas as demais leis têm essa principal característica, ou seja, é uma lei multidisciplinar, que ela trata de vários assuntos específicos de outras leis, que essa regra geral das outras leis podem, com frequência, ser afastada pela lei, pela regra especial que tem a Lei de Falência. Isso que nós vamos ver, como é que funciona esse sistema em relação ao direito societário. Primeiro ponto, que há um consenso em relação a essa lei especial, que é a Lei de Falência, é a questão da Lei Processual Civil. Nós temos no artigo 189 da Lei de Falência, que diz que se aplica o Código de Processo Civil no que couber. Então, portanto, só no caso de omissão da Lei de Falências em matéria processual civil, e mesmo assim, se por acaso a regra a ser aplicada for compatível com as características da lei, cuja principal característica é a celeridade, só nesses casos que você aplicaria o Código de Processo Civil. E um exemplo disso que nós temos recentemente, que o Código de Processo Civil ele criou uma distinção em relação aos prazos processuais e os prazos materiais. Uns se contariam em dias úteis, outros em dias corridos. Considerando o princípio da celeridade, há um voto muito importante, aliás, um acordo unânime da quarta turma, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, ele dando ênfase ao problema da celeridade do processo falimentar, ele entende que os prazos são de dias corridos e não apenas dias úteis. Então, é mais um exemplo importante como é que foi aplicada a regra geral, que seria o Código de Processo Civil, em relação à lei especial, que é a Lei de Falência. Nós temos esse exemplo também em relação à Lei Processual Penal. O artigo 188 da Lei de Falência diz que só se aplica o Código de Processo Penal no que não for incompatível com a Lei de Recuperação. Então, também em relação à Lei Processual Penal, a regra geral, que é do Código de Processo Penal, só se aplica no caso de omissão da lei e, mesmo assim, se a aplicação da regra supletiva, da regra geral do Código de Processo Penal for compatível com as características da Lei de Falência. O mesmo ocorre em relação ao direito penal. Em muitos países, o crime falimentar está no Código Penal ou está numa lei especial. No Brasil, não, a meu ver, é o melhor critério de interpretação. Todos os institutos ligados ao sistema falimentar foram incorporados na mesma lei. Então, nós temos ali regras específicas sobre crime falimentar,
tem o chamado estelionato falimentar que está na lei. Então, essa característica que nós encontramos no Código de Processo Civil em relação, por conta de ser uma lei processual especial, em relação à aplicação supletiva do Código de Processo Penal em relação ao Código Penal, o mesmo acontece também em relação ao direito civil. Nós temos uma regra de novação aqui que é diferente da regra do direito civil. Então, a jurisprudência e a doutrina demoraram para interpretar essa regra da novação e só depois entenderam que, de fato, é uma regra especial distinta da regra geral do direito civil. Em relação ao direito societário, o que me parece é o seguinte, que, em princípio, não compete ao juiz da recuperação judicial apreciar questões societárias, quer dizer, a sociedade continua com a vida dela em condições normais. O que a gente verifica na prática, e sim, aí sim você tem uma regra geral, quando há o exercício abusivo de determinados membros de uma sociedade anônima, por exemplo, quando se afasta propositadamente, a sociedade afasta determinados administradores no intuito de interferir na recuperação judicial. Esse é o primeiro caso, porque o interesse maior tem que ser o da preservação da empresa. E nós temos, inclusive, um caso muito importante no Rio de Janeiro, que o doutor Ailton vai lembrar muito bem, que é o caso da Varig, em que o controle foi cedido por um novo controlador que pediu a desistência da recuperação judicial. Essa matéria, como a lei determina, foi submetida a uma Assembleia Geral de Credores que, por unanimidade, rejeitou a desistência. Em seguida, o processo foi à conclusão e o doutor Ailton, se não me engano, a doutora Márcia também, Cunha, destituíram o administrador judicial. Olha que coisa interessante, quer dizer, não é a destituição apenas de um administrador, o próprio acionista controlador foi afastado da recuperação judicial e o juiz nomeou. O primeiro exemplo que nós temos de aplicação de uma regra geral em relação ao direito societário é quando você tem a comprovação do exercício abusivo de direitos numa recuperação judicial. Por quê? Porque aí tem que prevalecer o interesse maior, que é a da preservação da empresa. Além disso, a lei de recuperação judicial de falência, como também acontece em relação à lei processual especial, processual penal, ela também tem regras especiais que afastam a aplicação da regra geral. E um exemplo nítido que nós temos é o artigo 64, em que ele diz a regra geral que a sociedade mantém os seus administradores, salvo ser, aí ele elenca uma série de hipóteses. E uma dessas hipóteses, quando ele nega informações. Quando o juiz defere o processamento da recuperação, o legislador deu uma importância tão grande a essas informações que têm que ser prestadas mensalmente, que no artigo 52, inciso 4º, o juiz alerta o devedor, se ele não for apresentar essas informações, ele pode ser destituído, que é também uma hipótese prevista no artigo 64. Então, nesses casos, você tem uma regra geral, uma regra especial da lei de falências, que permite o afastamento de um administrador judicial sem que haja interferência dos órgãos societários. A meu ver, é uma regra que me parece muito clara. E também, outro ponto que me parece relevante é a questão referente à interface entre a arbitragem e o procedimento na recuperação judicial, porque, com muita frequência, a previsão expressa dos estatutos que todas as questões societárias são discutidas no âmbito da arbitragem. Não há nenhuma dúvida que a arbitragem ela se aplica não só no caso de recuperação judicial, mas também na hipótese de falência, mas o que me parece que é fundamental lembrar em relação à recuperação judicial e à arbitragem, que a arbitragem, o escopo da arbitragem limita-se a questões, a controvérsias entre a companhia, acionistas e administradores, ou seja, a arbitragem ela não pode prejudicar nem beneficiar terceiros. Então, portanto, não vejo muito sentido em que uma decisão no âmbito da arbitragem possa interferir, por exemplo, num plano de recuperação judicial, lembrando que
a lei determina, a lei de falência, no artigo 35, inciso 1º, que é competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre matérias referentes ao plano. Então, essa preocupação, a meu ver, primeiro, porque realmente há casos em que abuso de direito, o juiz pode afastar, eu estou dando um exemplo aqui mais simples, os administradores, independentemente de qualquer medida tomada pela sociedade, e, além disso, também regras específicas, como esse exemplo do administrador que não presta informações no prazo. O juiz pode destituir esse administrador sem nenhuma providência no âmbito societário. Então, e lembrando ainda, em relação à arbitragem, que mesmo se for levada à arbitragem, nós temos que sempre levar em consideração que o escopo da arbitragem é apenas de tratar de controvérsia entre a sociedade, acionistas e administradores. Não me parece razoável que uma decisão arbitral possa interferir num sistema, um plano que foi aprovado por uma assembleia específica de credores, que não é a assembleia de acionistas, e depois isso possa ser alterado no âmbito da arbitragem. Então, portanto, essas, a meu ver, são as principais observações em relação ao sistema dessa interface da lei de sociedade por ações com a lei de falência, lembrando sempre essa característica fundamental que desde Carvalho Mendonça já falava no final do século passado, que é um direito multidisciplinar, ou seja, um direito que não se restringe apenas ao âmbito do direito comercial. Então, se nós tivermos essa visão, me parece que facilita muito a aplicação dos conceitos do direito societário em relação à recuperação judicial. Presidente Eurico, eu acho que eu cumpri o meu prazo, né? Como é que Olha, cumpri o seu prazo maravilhosamente, bem, um debate interessante quando eu vi o seu tema, né, essa interface entre a Lei 6.404 e a nossa Lei de Recuperação. A gente vê, na realidade, no dia a dia, nós que estamos perto das recuperações, vemos que isso acontece sempre, né? E aí, como você disse, o Superior Tribunal de Justiça tem visto apenas os conflitos de competência, inclusive na área de arbitragem, na área da Lei 6.404, como o nosso Paulo Penalva, o nosso Paulinho falou. Mas eu queria dizer o seguinte, dado ao tempo, eu gostaria que os senhores, em 1 minuto cada um, fizessem as considerações finais, começando pelo nosso doutor Ayub. 1 minutinho para considerações finais. 1 minuto é covardia, mas vou tentar chegar lá. Primeiro, então, serei bem breve, dizendo o seguinte, concordo plenamente com o doutor Paulo Penalva, e isso que ele tocou é muito importante, que o empresário, o administrador da empresa, ele não sai da condução da empresa, ele continua na condução da empresa e só sai de lá se houver algum ato, que eu vou genericamente tratar como um ato temerário, que o afaste, e olha que legitimidade que há. A Assembleia de Credores é que vai indicar quem será o gestor que vai assumir o lugar daquele empresário. Isso é exceção, e ao longo de muitos anos à frente do Vale Empresarial foi o único caso que eu vi. Em relação à doutora Maria Celeste, que eu também felicito muito, eu queria dizer o seguinte, o Cássio Carvalho, quando escreve comigo, ele falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, Eurico, diz o seguinte, a jurisprudência se tornou maior do que a própria lei da recuperação judicial, e nós temos que ter uma flexibilidade, porque uma padaria não se compara a uma OGX, uma padaria, um bar não se compara com uma Odebrecht, por aí vai. Deve haver uma flexibilização muito grande, como de fato há. Basta dizer o seguinte, já há no Tribunal de São Paulo um enunciado que permite que, isso aí é discutível, que permite que, havendo no plano uma previsão de pagamento para todos os credores da classe 1, até 150 salários mínimos, né? Mas no plano, estabelecendo um prazo diferenciado e aprovados pelos credores, a depender do caso concreto, porque o direito se resolve no caso concreto, não haveria nenhuma ilegalidade. Isso tem que ser sempre levado muito em conta. E outra, a jurisprudência monocrática, por enquanto, uma decisão monocrática do ministro Sanseverino, que flexibiliza esse prazo de 1 ano, porque eu quero repetir aqui para encerrar, se eu trato com uma empresa, sem demérito nenhum, uma empresa menor, uma empresa de limpeza, uma empresa menor, que tenha 3, 4 funcionários, quando eu pego uma empresa que tem milhares de funcionários, é evidente que, nada obstante a natureza salarial, a natureza alimentar, é óbvio que pior do que receber mais um ano é não receber.
Não, já encerrei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, doutor Arubi, meu amigo pessoal. Eu sou, como diz assim, o seu admirador de sempre. Muito obrigado. Doutora Maria Celeste, por favor, 1 minuto, por favor. A senhora está sem som. Eu complementando, portanto, esse rico debate, o doutor Paulo Penalva também colocou muito bem essa questão da convivência da lei societária com a lei de recuperação, e, evidentemente, o nosso instituto ele é assim mesmo, ele sempre está esbarrando em outros ramos do direito, né? Aqui nós tínhamos um grande professor, catedrático nosso, João Milton Henrique, e ele dizia que o instituto, na época, ele não conhecia a recuperação, não chegou a conhecê-lo, mas dizia que o instituto concursal, o instituto realmente está concordado da aparência, ele é poliédrico, exatamente porque ele está sempre abarcando e tratando de outras matérias. Eu gostaria muitíssimo que essa questão que a doutora Ailton colocou, a jurisprudência hoje, ela está substituindo e deve ser assim. Nós não podemos, a todo momento, ter uma lei modificando ou alterando, porque, evidentemente, isso gera casuísmo, e isso não é bom nem para o processo em si, nem para o país. Mas eu quero crer que essa questão do prazo, o senhor disse bem, se os credores aprovam, ainda que o prazo seja maior, não é? Essa cláusula do prazo, ela deveria ser admitida pelo juiz no momento em que o plano, ainda que não estando prevendo o prazo de 1 ano do artigo 54, mas que ele pudesse, e foi aprovado por todos os credores. Minha vice-presidente. Acho que a vontade dos credores deve ser respeitada. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Celeste, minha vice-presidente da comissão. Prazer revê-la virtualmente nesse congresso. Doutor Paulo Penalva, por favor, 1 minuto. Mais uma vez agradecendo aí o convite, ter participado de um evento tão rico quanto esse, com a Ailton, com a Maria Celeste. Foi destacado aqui a importância da jurisprudência. Eu acho que sim, de fato, a gente precisa mudar a nossa lei, mas mudar o mínimo possível. Você vai aparando as arestas. Um exemplo que a gente tem disso, uma lei de sociedades por cota de responsabilidade limitada, com apenas 18 artigos, ficou mais de 70 anos em vigor, e a jurisprudência e a doutrina foram resolvendo os problemas. O mesmo que a gente pode fazer aqui, se discutiu no início se poderiam várias sociedades pedirem recuperação judicial, apresentar um plano único, a chamada consolidação substancial, tudo isso a jurisprudência vai resolver. Então, portanto, eu acho que sim, tem alguns pontos específicos que precisam ser alterados. O projeto de lei que está sendo votado é muito bom, mas o que me parece que é mudar o mínimo possível. O resto tudo, a jurisprudência e também a doutrina vão aparando essas arestas. Concordo. Meus mestres, doutor Paulo Penalva, doutor Arubi, doutora Maria Celeste, muito obrigado pela exposição dos senhores, foi maravilhoso. Cada vez, quando eu converso com vocês, eu fico mais rico, aprendo, fico mais na dúvida e vejo que eu não sei nada dessa área. Agradecer a vocês demais. Agradecer ao Felipe Santa Cruz, ao Rony, ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, a todos que participaram e participam desse congresso maravilhoso, talvez o maior congresso do mundo que trate desse assunto. Olha, ontem eu vi palestra, inclusive, sobre autismo, maravilhosa palestra ontem, o painel. Eu estou cada vez mais encantado com o trabalho da OAB nesse tempo digital. O Felipe Santa Cruz e a equipe, o Rony, que criou esse negócio com o nosso coordenador científico. Que maravilha, gente. Estou mesmo, olha, encantado com esse momento. Se podemos dizer isso, dessa pandemia, nós estamos nos reinventando. Parabéns a todos nós, parabéns ao Conselho Federal, parabéns aos advogados. Muito obrigado a todos. Feliz dia para nós. Vamos assistir mais outras palestras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um abraço. Obrigado, um beijo a todos. Um beijo. Tchau, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.